Sejam todos bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like, se inscreva no canal para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos ver a segunda parte sobre o sonambulismo, das perguntas 431 a 438. Na pergunta 431, qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual? Pergunta Kardec aos espíritos. Como é que pode uma pessoa que não tem tanto conhecimento, muitas vezes não tem instrução nenhuma, falar de coisas que ele simplesmente ignora? E eles respondem, é que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que o lhe supões. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeito, seu envoltório corporal não lhe permite rememorá-los. Por causa da sua ligação com o corpo físico, ele fica como que embotado os conhecimentos dele que ele já traz de vidas passadas. Mas ao despertar, o espírito lembra. Ao desligar-se do corpo, ao ter mais liberdade através do fenômeno sonambúlico, ele relembra aquilo que ele sabe. Que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Quando ele está em estado sonambúlico, então, ele sai desse estado entorpecedor que o corpo físico, a ligação com o corpo físico proporciona, e ele então tem capacidades que nós nem imaginamos. Já te temos dito repetidamente que renascemos muitas vezes. Essa mudança de condição é que ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entrando no estado a que chamais crise, a crise sonambúlica, lembra-se do que já sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem esse saber, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda a recordação se apaga e ele volta à obscuridade. A crise é a crise do despreendimento, a crise sonambúlica, onde o corpo fica entorpecido e o espírito se liberta. Enquanto ele está nesse estado, ele se lembra de muita coisa, conhecimentos seus, ou ele pode entrar em contato com outros espíritos e servir de médium aí sim, quando ele se faz intermediário de outros espíritos, receitando muitas vezes, transmitindo conhecimento. Mas quando ele retorna ao corpo, ele esquece tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele falou durante o estado de sonambulismo. Kardec faz uma nota. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. O sonâmbulo ele pode ver através do corpo da pessoa, ele vê qual é o problema no corpo da pessoa e um outro que é médico, um espírito que é médico, faz a receita e lhe transmite. E ele então transmite às pessoas que estão ali para o tratamento. Essa dupla ação é às vezes patente e se revela, além disso, por essas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga, ou proíbem-me que diga tal coisa. O sonâmbulo falando enquanto está nesse estado. Neste último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervenham espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Quando o sonâmbulo fala que não é permitido fazer tal revelação, não se deve insistir, porque é para o nosso bem, é porque nós não estamos preparados para determinadas revelações. A espiritualidade superior, ela cerceia e não se deve insistir, porque pode-se criar oportunidade para que espíritos levianos tomem
acesso ao intermediário e façam mau uso das suas capacidades. Na pergunta 432, como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? E eles respondem, durante o sono a alma não se transporta, o mesmo se dá no sonambulismo. Com maior liberdade, o sonâmbulo vai aonde quer, aonde precisa ir, e de lá ele nos relata tudo aquilo que ele está vendo, todas as experiências pelas quais ele está passando. Na pergunta 433, o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? E eles respondem que de uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Com certeza, aquele que vem com determinada mediunidade, ela já vem com o corpo físico preparado, com o seu sistema nervoso preparado, com suas glândulas preparadas, com seu perispírito preparado para exercer a atividade. Na pergunta 434, as faculdades de que goza o sonâmbulo são as que tem o espírito depois da morte? E eles respondem que somente até certo ponto, pois cumpre-se atenda à influência da matéria e que ainda se acha ligado. Ele não tem total liberdade. O espírito só vai ter total liberdade quando desencarnar. Enquanto estiver preso ao corpo, ele vai continuar sentindo as limitações que esse corpo impõe. Na pergunta 435, pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? E eles respondem que a maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. Algumas vezes, porém, não percebem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomam por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e os faz supor que têm diante da vista seres encarnados. A natureza perispiritual dá a impressão de que é um corpo físico. E eles, principalmente para aqueles sonâmbulos que não têm conhecimento espiritual, quando estão no mundo espiritual, acham que estão lidando com outras pessoas como ele, que estão acordados e que estão vivos, interagindo durante a vigília, porque não têm conhecimento espiritual. Kardec faz uma nota. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu derredor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos semelhantes aos nossos, tomam a aparência de seus próprios corpos por um corpo real. Aqueles espíritos que desencarnam, não têm também muito conhecimento espiritual, se acham vivos. Estão numa condição ainda tão materializada que não percebem que desencarnaram. Então, o mesmo pode se dar, pode acontecer com os sonâmbulos também. Essa situação de confusão, achando que estão lidando com pessoas também encarnadas durante a vigília. Não percebem que são espíritos desencarnados. Na pergunta 436, o sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do em que está a sua alma? E eles respondem, por que essa pergunta? Uma vez que sabe ser a alma que vê e não o corpo. Respondendo que o espírito se desprende, o espírito sai, o espírito vê, o espírito viaja, vai para onde há necessidade de ir e é ele quem vê. Então ele não fica preso ao corpo vendo a distância, ele vai até o local e vê as coisas que está relatando. Na pergunta 437, dado que nos fenômenos sonambúlicos é a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do corpo? Como é que ele pode experimentar determinadas sensações e passar essas sensações se ele está desligado do corpo? E eles respondem que a alma, em tais casos, não deixa inteiramente o corpo.
Conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga e que então desempenha o papel de condutor das sensações. É o perispírito, que está ligado molécula a molécula ao corpo físico. E ele pode sim se afastar, mas ele continua ligado ao corpo e passando as suas sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, essa constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. É normal, é natural para o espírito. A distância, ela não impede a comunicação. Os espíritos, principalmente os espíritos superiores, se comunicam pelo pensamento, se comunicam à distância, como se estivessem próximos. O tempo, a distância não existe para eles. E nós, quando estamos no plano espiritual, mesmo sem o fenômeno sonambúlico, mesmo durante o sono, nós também temos facilidade de nos locomover, só que nós não nos lembramos quando retornamos. Na pergunta 438, o uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? E eles respondem muito. Como o bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Todas as faculdades mediúnicas, todas as faculdades intelectuais, elas têm um objetivo. Ninguém desenvolve ou tem condições, recebe permissão para desenvolver determinadas aptidões sem que para isso tenha um objetivo. Tudo é para a evolução do ser, para o seu aprendizado e para que ele aproveite para fazer o bem, para aprender a sair de dentro da sua casquinha de egoísmo e servir de alguma forma à humanidade. Então, todas as faculdades mediúnicas deveriam, pelo menos, é o que os espíritos nos ensinam, deveria estar a serviço de Deus em benefício do semelhante e não para usufruto próprio ou para ganho próprio, nem ganho através de poder, nem ganho através de dinheiro, nenhum tipo de ganho pessoal, porque o médium, ele é apenas o intermediário e ele está agindo ou ele recebe essa tarefa aqui na Terra como uma missão importante para o seu desenvolvimento, mas também para ajudar a humanidade. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.